Olá, daqui fala o vosso obreiro, irmão Hamilton. É uma bênção estudar a palavra de Deus, uma bênção estar aqui com os irmãos e aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos partilhar da sua palavra. Hoje estaremos a falar de um tema importante, muito, mas muito importante, que tem a ver com o nosso destino, que tem a ver com a vida agora e a vida futurística. Então, antes de podermos falar e abrir a palavra de Deus para estudarmos, por favor, eu estarei, nesse caso, orando. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a semana foi assim, bem passada, o Senhor nos cuidou. Te agradecemos porque o Senhor deu a oportunidade de eu viver e o meu irmão e a minha irmã, que também está a presenciar este vídeo, de poder viver também. Obrigado porque pela tua graça nós somos salvos. E vimos também que isso não vem de nós, são os méritos teus, Senhor Deus, é o dom que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo dom da salvação. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E obrigado pela presença dos santos anjos e pela presença do Espírito Santo. Queremos que o Senhor nos conceda a sabedoria do alto para compreendermos a tua palavra e sermos transformados por meio dela. Em Jesus oramos. Amém. Então, hoje estaremos a dar continuidade de mais um estudo. E neste estudo nós estaremos a nos focalizar especificamente naquilo que são os caráteres da igreja, não é isso? Todos nós estamos inseridos em uma denominação religiosa, quer seja católico, quer seja adventista, quer seja testemunho de Jeová, quer seja pentecostal, quer seja presbiterianos, quer seja metodista, todos nós estamos inseridos em uma denominação. E graças a Deus partilhamos todos do cristianismo, pois embora todos estamos, nesse caso, divididos, mas nós partilhamos, né, de uma mesma fé, nesse caso de um mesmo contexto de religião que é o cristianismo, e isso já nos facilita bastante, pois nós todos cremos em Cristo Jesus e temos a Bíblia e só a Bíblia como única regra de fé, né, para todos os cristãos. Glórias a Deus porque estamos vivos, é para glorificar o nome de Deus porque a semana foi passada, e é para ficar também tristes porque nestes últimos dias nós vemos comportamentos anormais. Nós como cristãos temos apresentado comportamentos anormais, temos assemelhados mais ao mundo e temos tido caráteres que não nos mostram que somos discípulos de Cristo Jesus. E isso é para ficarmos tristes, porque a igreja está sendo inundada pelos caráteres do mundo. Nós, em vez de transformarmos o mundo, estamos a ser transformados pelo mundo. A luz que o Senhor disse que nós seríamos está quase se extinguindo. Mas glórias a Deus, porque em meio a estas trevas espirituais ainda há luz a dissipar as trevas. O Senhor não permite que a sua palavra vá em vão. E nós sabemos muito bem que, independentemente das circunstâncias que nos encontramos, e independentemente de quão débil nós somos e quão fracos somos também, ainda assim o Senhor nos dá uma mensagem muito poderosa e muito linda e maravilhosa, uma mensagem presente que nós estaremos estudando hoje, que tem a ver especificamente sobre a igreja triunfante e que ela estará vencendo e ir para vencer. Quem é a igreja triunfante? Quem fará parte da igreja triunfante? Como nesse caso estará decorrendo o processo da igreja triunfante? Queridos irmãos, nós nos encontramos neste exato momento na igreja militante. Nós somos militantes, estamos a militar para que um dia possamos triunfar. No estudo passado nós falamos sobre a purificação da igreja. Falamos que o Senhor vai purificar a sua igreja. Ele não se contenta em ver as pessoas, não é isso, mergulhadas sobre pecados. Ele não se contenta em ver as pessoas escravas de Satanás. Pelo contrário, ele quer libertar estas pessoas, mas isso ele não fará de uma maneira obrigatória. Pelo contrário, aquele que quiser ser liberto, graças a Deus e glórias a Deus, estará, nesse caso, a viver uma vida linda e maravilhosa. Mas aquele que não quiser ser liberto, claramente que estará pagando pelas consequências das suas próprias escolhas. Queridos irmãos, quando a gente avalia o livro de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 5, a palavra de Deus vem mostrar
o tipo de pessoas que nós temos sido nestes últimos dias e também vem mostrar o tipo de igreja que nós temos atualmente. E talvez a pergunta poderia ser: será que com estes caráteres, com estas características, com essa vida liberal de pecados, com estes comportamentos, nós conseguiremos vencer o mundo? Conseguiremos vencer a Satanás? Com este tipo de comportamento, será que nós conseguiremos glorificar o nome de Deus e tendo assim o caráter estampado em nós? Então vamos nesse caso ler o que está escrito, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até 5, diz a palavra de Deus: sabe, porém, isto que nos últimos dias, enfatizando nesse caso que é os últimos dias, eles que sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Nós conhecemos muito bem o contexto na qual foi entregue esta palavra para Timóteo. Esta é uma carta escrita por Paulo e ele direcionou para Timóteo. Mas nós conseguimos ver que esta aplicação é mais para os últimos dias do que para o tempo de Timóteo naquele exato momento. Essa palavra tem muito mais proveito e muito mais peso agora e atualmente. E nós conseguimos ver o tipo de igreja que nós temos. Atualmente nós conseguimos ver pessoas que por tudo e por nada caluniam os outros. Vemos pessoas que estão clamando, pessoas que louvam no mesmo coral, mas ainda assim não se falam, são irreconciliáveis. Atualmente os lares conseguimos ver que as crianças, os jovens, são desobedientes aos seus pais. Nós não conseguimos ver uma geração que consegue obedecer aos seus pais atualmente. Cada jovem quer fazer o que bem lhe pretende, o que bem ele consegue entender. Não é isso? Nós vemos pessoas, nesse caso, traidoras. Pessoas que não têm informações verídicas, mas para poder destruir a reputação das pessoas, eles nesse caso fazem o quê? Eles vão e levam informações falsas, traindo-se uns aos outros. Atualmente nós conseguimos ver que os lares também estão acabando, estão se destruindo por causa das traições. Há muitas traições, há um excesso nesse caso de adultério, mas esse acontecimento manifesta-se especificamente na igreja. No local que talvez não poderia acontecer isso. No local em que talvez homens e mulheres deviam se levantar para poder ministrar ao mundo, para poder mostrar ao mundo a graça salvadora, para poder mostrar ao mundo o quanto o Senhor Jesus é maravilhoso e como no nosso caso Ele nos transforma se não somente seguimos a Ele. E a parte mais delicada é que temos também dentro da igreja, e às vezes nós temos esse tipo de pessoas que têm aparência de piedade. Aparência de piedade, mas no fundo somos todos arrogantes. Mas no fundo somos todos o tipo de pessoa que não obedecemos às palavras de Deus na íntegra. Por essa razão, a questão é: será que é este tipo de igreja que estará vivendo no último grande dia? É esta igreja que estará prevalecendo no último grande conflito e que será vencedora? Ao olharmos para a igreja, nós conseguimos ver que ela está prestes a cair. Mas a boa notícia é que, à medida em que a gente estiver a estudar, vamos conseguir ter grandes conclusões, que afinal de contas não vai cair, mas o Senhor vai sustentá-la. Por essa razão é que Ele estará fazendo a sua obra de purificação. Revestida da armadura de Cristo, revestida da armadura de justiça, não é? De Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final formosa, como a lua brilhante, não é isso? Como o sol, formidável, como um exército com bandeiras,
Em Cantares capítulo 6, versículo 10, deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios de Espírito Santo e ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então, a igreja, ela passará num processo de purificação. Qual é o objetivo da purificação? Para que a mensagem seja proclamada com poder e grande glória. Não é isso? Nós precisamos de compreender isso, queridos irmãos. Vivemos nesses últimos grandes tempos. Muitos há que se contentam com a sua condição espiritual. Ao olharem para a sua vida, analisam as vidas dos outros, em vez de poderem analisar a sua própria vida com a lei, a sua própria vida com Jesus. Ao olharmos para a igreja, nós sentimos tristeza sim, mas nós não podemos, nesse caso, nos considerar como justos, não podemos nos considerar como limpos, porque todos nós estamos neste mesmo barco. Todos nós precisamos da graça de Cristo Jesus. Durante o alto grande clamor, a igreja, ajudada pelas providências, interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. Então, nós não conseguiremos comunicar a luz em toda a cidade e vila se ainda continuarmos sobre pecados acariciados. Se continuarmos sobre pecados acariciados e não aceitarmos a purificação por meio da graça de Cristo Jesus, claramente que nós não teremos o poder de anunciar este mesmo Evangelho. Hoje nós conseguimos ver que a igreja está a retardar muito a vida do Senhor. Nós estamos a retardar muito a vida do Senhor, porque não estamos a ser fiel no posto na qual fomos colocados. Existem muitos bons pregadores, muitos bons pastores, muitos bons obreiros, que ao olharem pela obra que deviam fazer, eles unicamente exaltam-se a si mesmos e deixam Cristo Jesus de parte. Claramente que isto não poderá, nesse caso, fazer com que o Evangelho seja pregado, que a graça de Cristo Jesus seja testemunhada, que as pessoas sintam a transformação por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós temos mais elevado o nosso nome. E o nome do nosso amado Senhor Jesus nós temos deixado de parte, que é o que as pessoas, nesse caso, precisam. Oh, queridos irmãos, vamos ler a recomendação que nosso querido irmão, ao escrever especificamente para os últimos tempos, ele diz em Joel capítulo 2, do versículo 1 até, vamos pular alguns versos, versículo 1, versículo 5, versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A palavra de Deus diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Como o barulho de carruagem sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posições de combate. Diante da face deles o povo sentirá muita dor, todos os rostos se tornarão enegrecidos, melhor assim. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra e marcharão cada um ao seu caminho e não se desviarão das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro, andará cada um pelo seu caminho e quando caírem sobre a espada não serão feridos. Glórias a Deus. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremenda temerá, nesse caso, terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão e as estrelas sentirão, se retirarão o seu brilho. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois
Ele é forte e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar? Queridos irmãos, atualmente nós conseguimos ver como é que está descrita a igreja dos últimos dias. Em Apocalipse capítulo 3 nós conseguimos encontrar o Senhor a dirigir a sua mensagem para o anjo que está em Laodiceia. Ele diz que eu conheço as tuas obras, você não é quente, você não é frio, oxalá foras quente. Por não seres quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Especificamente dos versículos 15 até os versículos em diante. Mas ao olharmos para esta igreja, ela não consegue reconhecer a sua condição espiritual. Atualmente nós também nos encontramos assim, não é? Nós não conseguimos reconhecer a nossa condição espiritual. Pensamos que estamos bem assim. Pensamos que nossos cultos, nesse caso de emoções, isso poderá fazer com que nos seja hábil e nos facilite para podermos estar nos céus. Nós pensamos que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, afinal de contas, nós temos tido cultos emocionais. Nós pensamos que estamos a fazer o trabalho de Deus da melhor maneira possível, mas afinal, nós simplesmente o fazemos porque temos cargos dentro das nossas igrejas. Nós vamos para a igreja porque temos responsabilidades com as pessoas, não porque queremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós pregamos a palavra de Deus talvez porque fomos escalados, não porque consideramos que o mundo deve saber o último grande acontecimento que está, nesse caso, a decorrer no santuário celestial. Quantas e quantas pessoas sabem sobre isso? As pessoas precisam de saber, as pessoas precisam de entender, as pessoas precisam de compreender que o nosso amado Senhor Jesus intercede por cada vida e que Ele não se contenta pelos pecados que nós temos cometido, pelo contrário, Ele quer nos purificar, Ele quer tirar-nos desse lamaçal do pecado, Ele quer arrancar-nos das mãos de Satanás e purificar-nos de modo a capacitar-nos pelo poder do Espírito Santo a sairmos e então pregarmos o Evangelho. Nós esperamos que a chuva serôdia aconteça. Nós queremos que a manifestação do Espírito Santo seja já. Nós oramos pela presença do Espírito Santo, mas quando o Senhor nos conduz, quando o Senhor nos dá a sua palavra para podermos mudar as nossas ações, nós olhamos para ela e não queremos, nesse caso, mudar, não queremos ser transformados por esta grande, não queremos ser transformados para que o Espírito Santo possa viver em nós. Não é isso? O desagrado de Deus está sobre o seu povo. Ele não manifestará seu poder em seu meio enquanto existir pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Queridos irmãos, há momentos em que as pessoas vão até os líderes e confessam, que cometeram um erro, que cometeram um pecado. E os líderes, eles encobrem esse pecado, eles escondem esse pecado e falam para a pessoa: não conte para mais ninguém e vá. Não é isso? Em vez de o pecado ser sancionado, não digo o irmão, mas sim o pecado ser sancionado, nós olhamos para o pecado atualmente como algo normal. As pessoas estão morrendo por falta da verdade presente. Homens precisam de se levantar para poder tocar a trombeta enquanto ainda há graça, enquanto o Espírito Santo trabalha em cada coração. O Evangelho precisa de ser pregado, queridos irmãos, mas isto não vai acontecer. O Evangelho não será pregado de uma maneira superabundante. O Senhor não nos estará usando enquanto nós continuarmos a incentivar as pessoas a continuarem a pecar. Nós precisamos da purificação de Cristo Jesus, está claro. Nós precisamos da purificação de Jesus. Se a presença de um só Acã foi suficiente para poder, nesse caso, enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja é composta, nesse caso, por família, e em cada família há sempre um Acã? Na igreja há Acãs,
Na família também há cães. Por quê? Porque a igreja é composta de famílias. E às vezes nós temos sido esse tipo de pessoas, temos sido os acãs, que têm trago o desagrado de Deus para outras pessoas. E a igreja não tem sucesso atualmente, o evangelho não está sendo expandido de uma maneira superabundante, os milagres não estão sendo feitos, porque nós estamos a trazer o desagrado de Deus para a sua igreja. Temos repelido a glória de Deus na sua casa. Não temos permitido que Ele entre para a sua casa, porque os nossos pecados têm criado então a separação e a barreira para o Senhor usar as pessoas de maneira eficaz. Os profetas seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo deveria passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Isso é triste, queridos irmãos. A nossa influência é maior. Nós é quem devíamos, nesse caso, levar a mensagem para os nossos queridos irmãos. Por essa razão é que Ezequiel 9 tem que se cumprir. Por essa razão é que o Senhor tem que purificar a sua igreja. Por essa razão é que Apocalipse 7 deve se cumprir. Mas atualmente o Senhor está trabalhando de maneira muito forte e de uma maneira muito especial, para que os ventos não sejam soprados, de modo que os seus servos sejam selados. Estes que, purificados a sua vida, purificados os seus pecados, haverão, nesse caso, de sair e proclamar a mesma mensagem. Proclamar a mensagem de purificação. Proclamar a mensagem de Deus. A mensagem de justificação pela graça. Não é isso? A mensagem de justificação pela graça. O Senhor seja louvado para todo sempre. O Senhor seja louvado. O nome do Senhor seja engrandecido. Por quê? Porque ao estudarmos o livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Glórias a Deus. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Isso é maravilhoso. O Senhor vai purificar o seu povo. O Senhor vai purificar a sua igreja. E nós que somos pecadores, precisamos de confessar os nossos pecados, para que Ele possa ser justo e fiel, e assim nos purificar de toda a nossa imundícia. De toda a nossa imundícia. Satanás está constantemente se empenhando em atrair a atenção para os homens em lugar de Deus, levar as pessoas a olharem a bispos, pastores e professores de teologia, não é isso, professores de teologia, como seus guias, em lugar de examinar as escrituras para reconhecer por si mesmo qual o seu dever. Então, controlando as mentes desses líderes, ele pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. Controlando as mentes destes líderes, controlando a mente de nossos líderes, ele pode controlar a nós também. Mas o Senhor nos deu a graça de podermos buscar a sabedoria por nós mesmos. O Senhor nos deu esta graça. Em Tiago ele diz que aquele que está à falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Então, nós nos encontramos nos perigos dos últimos dias. O tempo logo virá em que, quando a profecia de Ezequiel, ela terá, nesse caso, o seu cumprimento. E nós precisamos de estar atentos, e as pessoas precisam de saber sobre esse acontecimento para que possam se preparar e não estar do lado de fora, mas que possam ser selados, tal como a palavra de Deus vem dizer. Que o Senhor possa abençoar, que nesta mensagem urgente o meu querido irmão, a minha querida irmã possa encontrar-se com o Senhor e reativar as suas energias, olhar para o alto. O único que nos salva é Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, é unicamente pela graça, não vem de nós.
O Senhor quer nos purificar, porque Ele quer apresentar a si como uma igreja imaculada. E isso vai acontecer, queridos irmãos. Isso terá um acontecimento brevemente. E nós devemos esperar isso. Para isso, precisamos todos os dias confessar os nossos pecados. Precisamos todos os dias nos chegar a Cristo Jesus. Não existe espaço tão longo que o Senhor não possa chegar a nós. Que o Senhor possa trazer, nesse caso, a graça em nossas vidas e nos capacitar para que assim possamos dar um sonido certo, um sonido de trombeta, não só para a igreja, mas para todos aqueles que precisam de saber sobre a sua palavra. Glória a Deus, porque o querido assistiu a este vídeo. Que o Senhor possa abençoar em tudo que você faz. Que o Senhor possa abençoar e iluminar a tua mente de entendimento. Em nome de Jesus. Amém.